Bom dia. Quer que a presença de Deus habite em você? Nessa oração do dia, nós vamos conversar sobre isso. E hoje, Atos, o capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Eu vou diversificar um pouquinho, até mesmo para a gente não ficar, não ficar cansativo, ficar algo cada vez mais renovador e abençoador da parte de Deus. Aproveita e deixa o joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. Você vai deixar nos comentários como é que Deus falou com você através de Atos do capítulo 1 do versículo 1 ao 5. Pedido de oração também, um comentário, uma pergunta, uma resposta de oração, um testemunho. Compartilha com quem você ama, tá bom? E se inscreve e deixa todas as notificações ativadas no sininho. Amém? Atos, o capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Antes, eu preciso explicar. Quem escreveu Lucas? O mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Percebe-se que são 2 volumes de uma obra. Evangelho de Lucas, junto com o livro de Atos, são 2 volumes de uma obra. Lucas, um médico amado, mas também com características de historiador, ele conta as boas novas de Jesus Cristo. E no livro de Atos, ele fala da atuação do Espírito Santo pela igreja. Amém? Pela vida dos apóstolos e pela igreja. Eu espero muito que o livro de Atos seja renovador para a sua vida. Espero muito que você tenha experiências maravilhosas com o Espírito Santo. Espero muito que você seja batizado no Espírito Santo, você que já é um discípulo de Jesus. Espero muito que você que ainda não tomou uma decisão de entregar sua vida a Jesus, você tome essa decisão nessas nossas leituras aqui no livro de Atos. Está escrito assim: prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, que é o Evangelho de Lucas, contei tudo o que Jesus fez e ensinou. Está vendo o propósito? O propósito do Evangelho de Lucas era contar tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho, até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolo. Até aqui. Percebe? Lucas escreve para esse Teófilo, a gente já conversou. Esse Teófilo provavelmente era alguém que financiou essa obra de 2 volumes, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Ele poderia ser um simpatizante do Evangelho, ou até mesmo um novo convertido que queria conhecer mais. Mas uma coisa é certa, parece que ele foi o financiador dessa obra. Claro que é Deus usando das propriedades e riqueza deste homem. Na verdade, tudo é de Deus. E aí, Lucas fala qual foi o propósito do Evangelho de Lucas. Qual foi? Revelar Jesus. Tudo que ele ensinou, tudo que ele fez, até a hora que ele ascendeu aos céus. E ele deixa claro, no versículo 2, que ele foi levado aos céus, nosso Senhor, mas antes de ser elevado, ou assunto, ou quando ele ascende aos céus, ele deixou ordens pelo poder do Espírito Santo aos apóstolos. Gente, isso aqui é muito importante. Tudo que nós sabemos de Jesus vem por via dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos. Lucas mesmo andou com o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Entende? Tudo que nós temos a respeito de Jesus, tudo que sabemos, todos os ensinamentos, os milagres, veio pelos apóstolos, ou pelos discípulos, ou pelas testemunhas, pelos discípulos. Porque o próprio Cristo não escreveu nada, não deixou nada escrito. Foi os discípulos, ou seja, os apóstolos, a liderança da igreja, quem deixou escrito os ensinos que Jesus ordenou. Então, nós agora estamos diante de um Novo Testamento, não é? Estamos lendo desde Mateus até agora. No mês de maio falamos muito dos livros de Salmo. Mas perceba,
O Novo Testamento é essa obra de ordem de Jesus para nós, por via dos apóstolos. Amém? Eu acho interessante que existem algumas pessoas que dizem assim, eu só fico com as palavras de Jesus. O que o apóstolo Paulo disse para mim não vale nada. O que o apóstolo Pedro disse, tampouco me importa. O que João disse, tampouco me importa. Eu fico com as palavras de Jesus. Não entendeu? As palavras de Jesus foram tragas a nós por intermédio dos apóstolos. Então, as palavras que algumas pessoas... Eu só fico com as palavras... Então, essas palavras de Jesus, meu amado, essas palavras de Jesus chegou a nós por via dos apóstolos. Então, foram os apóstolos, o Espírito Santo fez com que os apóstolos, porque Jesus prometeu isso, lá, Lucas 14, 15 e 16, o que o Espírito Santo faria? Ele faria essa obra de consolador, não é? Do Paraclitos, ele faria essa obra de acompanhar, de zelar, de ser o outro conselheiro, não é? Outro consolador no lugar de Jesus, e ele faria com que os apóstolos lembrassem dos ensinos de Jesus. Então, tudo que eu sei de Jesus vem por intermédio dos apóstolos. Até as palavras de Jesus vêm por intermédio deles. Amém? Jesus se dedicou para a obra de nos representar, morrer por nós. Mas ele também se dedicou à obra de formar uma liderança para o seu povo. E quem foi a primeira liderança que Jesus se dedicou a formar? Os apóstolos. Foram eles. Eles foram os servos usados, eles foram as primeiras lideranças da igreja. Os apóstolos. Por eles veio os ensinos de Jesus, os apóstolos, as ordens de Jesus, pelos apóstolos, pelo poder do Espírito Santo. Jesus, ele confirmou seus ensinos, não só dos 3 anos que ali esteve, mas os ensinos dos 40 dias que andou ressurreto com os apóstolos. E não só com os apóstolos, entre muitas testemunhas, Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 500 irmãos que viram o Senhor ressurreto. Ele continua. Versículo 3. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras. Está vendo? Depois da morte, ele apareceu ressurreto de muitas maneiras aos apóstolos. Durante 40 dias. Tem um detalhe aqui, gente. Jesus ressurreto apareceu e conviveu com não ressurretos. Tem gente que acha, meu Deus, será possível um ressurreto viver com um não ressurreto? É possível. Jesus viveu entre os apóstolos por 40 dias antes de ascender aos céus, ressurreto no meio dos apóstolos, que são os não ressurretos. E aí continua. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar nenhuma dúvida, que estava vivo. Isso é fundamental. Por quê? Porque a prova cabal que os apóstolos eles tiveram um encontro e tiveram convicção total que Jesus estava vivo foi porque, tirando João, todos morreram de morte cruel, segundo a tradição. E ninguém morreria de morte cruel para um homem que morreu como um bandido. Certamente eles morreram porque eles sabiam que Jesus não morreu como um bandido porque não era bandido. Ele morreu como servo, mas ressuscitou como rei. Eles estavam convictos que Jesus estava vivo, diz o versículo 3. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Então Jesus falava a respeito do governo de Deus. O reino de Deus hoje, gente, o reino de Deus hoje é assim, funciona assim, preste atenção. O que é o reino de Deus, pastor? É o domínio de Deus. A influência, domínio de Deus. Como que funciona esse domínio e influência de Deus? Esse domínio está em nós, em nosso coração hoje. Então o reino veio com Jesus e se instalou e se instala no coração
dos crentes. Então, o reino está instalado, o domínio de Deus está instalado no coração dos crentes. Porém, o reino de Deus vai se completar na volta de Jesus. E aí o reino de Deus não vai ser mais um domínio no coração dos crentes. O reino de Deus vai ser um domínio sobre as nações. Então Jesus estava falando sobre o reino de Deus. Esse reino que veio na pessoa de Jesus e se instala no coração dos crentes. E desse reino que virá, ele se completará na volta dele e será um domínio sobre todas as pessoas e nações. Então Jesus tirou os 40 dias para ensinar sobre o governo de Deus, o domínio de Deus. 4. Um dia, quando estavam com os apóstolos, Jesus deu esta ordem. Qual foi a ordem? Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês, pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia! Jesus já havia dito isso. E ele estava aqui falando novamente para os discípulos, fiquem em Jerusalém. Por quê? Porque vai ser cumprido a promessa do Pai. Que promessa é essa? A promessa feita por intermédio de Isaías, por intermédio de Ezequiel, por intermédio de Jeremias, por intermédio de Joel. Sim, a promessa de um derramamento do Espírito, a promessa de um batismo no Espírito, a promessa de ser mergulhado no Espírito, a promessa de um transbordar do Espírito, a promessa da presença de Deus. Fiquem em Jerusalém, porque vai ser cumprido a promessa de Deus. Quero te perguntar uma coisa. A presença de Deus habita em você? Pastor, como que a presença de Deus pode habitar em mim? Só tem um jeito. A presença veio porque Jesus morreu e ressuscitou. A presença só vai habitar no seu coração se você crê que Jesus morreu e ressuscitou. Morreu para pagar seus pecados. Ressuscitou para que você cresce nele, você fosse um novo ser humano. E ele fosse Senhor. O reino de Deus se instalasse sobre você. Ele fosse Senhor e domínio na sua vida. Você crê? Então, você recebe a presença. Vamos orar? Pastor, eu não entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Faça agora. Pastor, eu já entreguei. Então nós, no livro de Atos, vamos aprender muito que essa presença em nós, ela libera poder em nós, com experiências sobrenaturais. Amém? Senhor, os que não entregaram a vida ao Senhor, eu peço que hoje seja o dia de entregar a vida ao Senhor, porque a presença só pode habitar em nós pela conversão. O batismo no Espírito Santo é uma pessoa ser mergulhada no Espírito, é a promessa do derramamento do Espírito, é a promessa da habitação do Espírito e o poder do Espírito. Senhor, tem liberdade. Que essa pessoa que ainda não entregou a vida ao Senhor hoje, ainda até hoje, ó Deus, entregue agora. E este que já entregou a vida, Senhor, eu peço que nessa nossa peregrinação pelo livro de Atos, essa pessoa tenha inúmeras experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. É a nossa oração. Amém? E amém. O desafio de hoje é: busque mais o Espírito Santo e comece já a provar das boas e sobrenaturais experiências de Deus. Tenha um bom dia e graça e paz.